subida de preço das casas a mim preocupa-me, principalmente a nível do impacto que isto tem para as famílias e para os orçamentos das famílias. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, a procura está a exceder a oferta. Isso põe pressão sobre os preços. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Ano após ano, os preços das casas têm subido e nem assim se compram e vendem menos casas. O estoque de crédito à habitação atingiu no primeiro trimestre deste ano os 113 mil milhões de euros. Estava pouco acima dos 90 mil milhões no início da década. Este volume de crédito acumulado só caiu ligeiramente entre meio de 2022 e 2024, quando os juros passaram de negativos para quase tocar nos 4%. Assim que os juros começaram a descer e estabilizaram nos 2%, o estoque voltou a crescer exponencialmente. A má notícia é que a Euribor já começou a subir e é expectável que venha a fechar o ano perto dos 3%. Isto significa que a taxa de esforço das famílias também sobe e torna mais difícil cumprir com todas as obrigações financeiras. Para evitar crédito mal parado, famílias a terem que devolver casas ao banco e bancos a terem que as vender com desconto para recuperarem rapidamente o crédito, o Banco de Portugal quer dar um sinal de que está atento ao mercado e prepara-se para reduzir a taxa de esforço, aumentando a capacidade das famílias resistirem quer à inflação, quer às taxas de juros que por esse motivo aumentam. Neste episódio, conversamos com Isabel Vicente, a jornalista que escreve esta notícia no Expresso. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Isabel Vicente! O que leva o Banco de Portugal a querer endurecer as condições de acesso ao crédito à habitação? Ora bem, viva! Tem a ver com a estabilidade financeira. O Banco de Portugal zela fundamentalmente pela estabilidade financeira e pela proteção do cliente bancário e também, vamos ser sinceros, pela estabilidade dos bancos, do sistema financeiro. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem que conjugar dois interesses específicos. O cumprimento do lado de quem deve ao banco, para que não haja incumprimento e as pessoas que se endividam para comprar casa não fiquem um dia sem casa. Não fique aí, não volta a crescer o crédito mal parado na habitação. Mal parado, que levou em crises passadas muita gente a perder as casas porque não as conseguia pagar. E, portanto, esta é uma das razões, nomeadamente porque nós preparávamos para ter uma altura em que as taxas de juros estavam a descer, não havia subidas, há mais de um ano que não há, mantinha-se neste patamar e, portanto, chegávamos àquela altura em que o BCE estaria completamente confortável para não as fazer subir nem descer mais. Acontece que a guerra do Médio Oriente vai mudar um bocadinho esse cenário. O Banco Central Europeu ainda não subiu, mas a Euribor já começou a subir, certo? Sim, porque há a expectativa dos mercados para que as taxas subam. O Banco Central Europeu em junho vai ter que ou subir ou não subir, podemos falar nisso mais à frente, mas a expectativa do mercado é que suba porque a inflação tem crescido todos os meses, quer a inflação na União Europeia, quer a inflação em Portugal, e portanto, o que acontece quando a inflação começa a subir? Há necessidade de a combater e para que não suba mais, há necessidade de aumentar a taxa de juros. Exato, dificulta o crédito. Exato, e é neste jogo que o Banco de Portugal, leva agora o Banco de Portugal, como tem havido uma corrida ao crédito grande, portanto não tem arrefecido, o Banco de Portugal venha tentar apertar as medidas de recomendação macroprudenciais, as quais existem desde 2018, exatamente para que as famílias, ao se endividarem, tenham uma margem, um patamar de segurança de rendimento líquido disponível, retirando desse rendimento disponível as dívidas
que têm com créditos, com responsabilidades, com fisco, etc. E, portanto, é neste contexto que o Banco de Portugal se prepara agora para, dentro das medidas que existem macroprudenciais, se incidir sobre uma delas que tem a ver exatamente com a taxa de esforço E das qual é a famílias, taxa de esforço atualmente? é 50%. Portanto, o banco não pode emprestar mais do que 50% do rendimento disponível das famílias. Isto é uma regra geral. Há exceções pontuais. Aliás, no teu texto no Expresso, tu dás conta que há ali 6% de empréstimos que estão acima desta taxa de esforço, não é? Exatamente, há 4%, salvo erro, de empréstimos que estão acima, estão entre os 50% e os 60% de taxa de esforço, e há empréstimos, 2% de empréstimos que estão acima dos 60%. São pontuais, face ao montante de empréstimos, que está nos 60 e tal mil milhões de euros, mas tem a ver muitas vezes com alguma reestruturação por parte de famílias que os bancos têm que monitorizar, e num cenário em que as famílias comecem a dar mostras ou os clientes peçam para haver uma revisão dos seus créditos para não entrarem em cumprimento, e aí muitas vezes há ajustamentos e, portanto, são estes ajustamentos que depois desvirtuam um bocadinho a média e o limite, o patamar máximo. E o limite que o Banco de Portugal agora quer pôr, qual é? O que é que está previsto? Não se sabe ao certo, óbvio. Eu dei ali uma ordem de grandeza que me parece, depois de falar com muitas pessoas, que é de 50%, que eventualmente a taxa de esforço poder baixar e o rendimento disponível subir, ou para 45% ou para 40%. Ou mesmo para 40%. Isso não está fechado. Nós estamos sempre a falar de taxas de esforço por causa de... Não é apenas esta taxa de esforço, ela tem que ser medida não pela primeira prestação, mas contando que os juros possam subir, certo? Neste caso estamos a falar da taxa de esforço que tem a ver com o juro que incide sobre o teu crédito, certo, e portanto que te faz pagar uma determinada prestação. Depois tens uma coisa diferente, que também se falou aqui há uns tempos e que poderia estar em cima da mesa, que é os testes, o choque que se dá a essa taxa de esforço, juntando-lhe uma taxa de esforço adicional, para perceber se as famílias, se vier a ver para a frente, houver uma subida das taxas de juro, ainda assim conseguem pagar o crédito. E, portanto, é quase um teste de stress que se faz aos bancos, mas que fazem às famílias. Esta taxa de esforço agora é feita assim ou não? Não, essa taxa de esforço é feita com base na primeira prestação. Com base na primeira. Se ela subir a taxa de esforço, acontece aquilo que estávamos a ver há pouco. Por exemplo, a segunda foi durante a última crise inflacionista de 2022, estava nos 3%, essa taxa de esforço adicional, e foi reduzida para 1,5%. Porquê? Porque como as taxas de juros estavam muito altas, se nós a uma taxa de juros de 3 ou 4% juntássemos mais 3%, estávamos a prever que havia 6%, que as pessoas tinham que aguentar um juro de 6%, o que não era realista, porque os juros não subiram tanto assim. E, portanto, por isso mesmo, essa taxa caiu de 2023 até agora e mantém-se estável. Porquê? O Banco de Portugal não mexeu nessa taxa porque, como não se sabe se os juros vão aumentar ou não, devido a esta nova incerteza geopolítica, e isso só vai acontecer, o BCE só vai pronunciar-se novamente em junho, não era muito sensato, querendo o Banco de Portugal dar um sinal que afira alguma estabilidade financeira perante o receio da subida das taxas de juros, o custo de vida das famílias está maior e, portanto, para todos nós, em todos os bens, nomeadamente na gasolina, no gasóleo, mas noutros bens, portanto, o que é que acontece? Não iria nunca nem baixar nem subir essa taxa, portanto, pode vir a fazê-lo numa segunda revisão ou terceira que venha a fazer. Para já o sinal, segundo nós apuramos, o Expresso apurou, é na taxa de esforço, mas deixa-me perguntar-te que é mais uma coisa fácil... que me está aqui... A taxa de esforço é igual para quem tem taxa fixa ou quem tem taxa
variável? É igual. Isso desaconselha a taxa fixa, igual. não é? Porque a taxa fixa põe uma prestação inicial mais alta. Sim, mas a taxa que incide sobre essa taxa fixa é para o futuro. É a lá longa, não é sobre a taxa que tu tens agora. Portanto, se durante o empréstimo ela aumentar, é que se vai. Portanto, não é natural que tu faças um empréstimo agora e que a taxa aumente logo, não é? Mas pronto, realmente é ali uma garantia de segurança, pronto, que o banco tem que fazer e tem que monitorizar isso ao longo da vida do empréstimo. Na verdade, o que tem acontecido é que todos os créditos concedidos, mesmo com os créditos jovens, não é? Que fogem, escapam a este regime, o apoio que o governo deu aos jovens. Mas o Banco de Portugal continua a torcer o nariz, deixa-me fazer-te esta pergunta, é a garantia pública até aos 100%? Assim, nós sabemos que o anterior governador torceu bastante o nariz a esta medida porque entendia várias coisas. Eu penso que este não torce o nariz, mas de alguma forma está preocupado, e este sinal que vem dar é um sinal de preocupação. E esta medida não é sobre estes contratos, é para os contratos futuros. Claro. Porque as medidas... Pois essa pergunta é importante porque a resposta é óbvia, mas há gente que fica a pensar que será que agora vai mudar o crédito que tem, não muda, não é? Não. É só para novos créditos. É só para novos créditos. Agora, todos os créditos, à exceção do empréstimo a 100%, que é a exceção a esta garantia só tem uma exceção às regras que são adotadas, que é os 100% de empréstimo, porque nas recomendações do Banco de Portugal, macroprudenciais, os bancos podem emprestar a 90%. Noutras circunstâncias podem ir aos 80%, mas para a habitação própria e permanente não podem emprestar mais do que 90%. Até podem emprestar menos, consoante a família que vá fazer o crédito possa ter condições, tenha poupança e possa entrar mais com poupança para não ter um endividamento tão grande. De qualquer forma, estas regras aplicam-se também aos jovens que têm o apoio, à exceção dos 100%. Da parte que é a garantia pública. Da parte que é a garantia pública, que acaba no final deste ano. Portanto, até ao final do ano ela foi concebida para durar 2025 e 2026. Não sabemos, pode ser renovada ou não, mas até prova em contrário, a garantia é até ao final deste ano. Os montantes têm subido porque tem havido muita procura por parte dos jovens. E, portanto, estes jovens têm tido essa benesse, mas também têm, por via desse facto, uma prestação maior. Uma prestação maior. E um esforço maior. E um esforço maior. E, portanto, é na taxa de esforço que o Banco de Portugal irá agora ajustar para não ser surpreendido, de alguma forma protege quem poderá fazer novos créditos num contexto em que as taxas de juro sobem, podem vir a subir. E, portanto, é essa a preocupação do Banco de Portugal e eu acho que esse é o sinal que o Banco de Portugal quer dar ao mercado de alguma contenção, exatamente porque se estão a vender muitas casas, há uma pressão muito grande, o crédito imobiliário está sobreaquecido e, portanto, para evitar que haja uma bolha, eventualmente, não é com isso que o Banco de Portugal tem que se preocupar, mas como é com a proteção do cliente bancário, entre esta medida como aquela que neste momento faz algum sentido. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Na manchete, o tema que tratamos neste episódio. E uma outra notícia conexa, dando conta de que é no Algarve que as famílias têm mais dificuldade em comprar casa. O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de reforma laboral, mas tem agora de conseguir apoio no Parlamento, onde até há deputados que nas reuniões da UGT votaram contra as propostas da Ministra do Trabalho. A foto, que é também capa da revista, faz-se com Ricardo Araújo Pereira, que iniciou uma turnê no Porto, subirá ao palco em Lisboa em junho, também vai às ilhas e depois de verão, preparem-se os que nos ouvem nos 4 cantos do mundo, porque o rap também vai fazer espetáculos noutros países. Este é o tema para o episódio de domingo. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho,
Nós voltamos no domingo. Até lá, bom dia, bom fim de semana. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então, Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. a sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.